Lidar com dívidas durante as crises é algo que deixa muita gente sem dormir, não é verdade? Como administrar as contas em épocas em que o dinheiro não está sendo suficiente, muitas vezes nem para pagar o básico. Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, Notícias do Bem está recebendo ao vivo o especialista em dívidas, Marcelo Zucatelli. A gente pode dizer que é melhor, até especialista em solucionar dívidas, né, Marcelo? Seja bem-vindo ao Notícias do Bem, obrigado pela sua participação com a gente aqui, por atender o nosso convite. Bom dia, primeiramente eu que agradeço ter a oportunidade novamente de estar trazendo algo que possa ser relevante na vida das pessoas. Imagina, é um prazer receber você. Marcelo, dívida já é ruim em qualquer momento, quer dizer, e a própria dívida, assim, ela já indica que a pessoa está passando por um momento de crise. Agora, quando essa dívida, esse momento de crise pessoal, acontece num momento de crise mais amplo, né, a situação fica muito mais complicada, não? Exatamente. Assim, a gente precisa entender que época de crise é época de transformação, é época de oportunidades. Então a gente precisa entender, o momento de crise é o momento que as pessoas estão necessitando de algo. Então, você parando, analisando como você pode trazer solução para essas pessoas, já é uma vantagem muito grande porque você se readapta ao mercado. Agora, referente às dívidas é sempre da mesma forma, né? A gente tem que estar sempre se planejando, vendo o que é prioridade. E a Royal Assessoria, nós fazemos um trabalho judicial onde a gente consegue que os órgãos de proteção sejam obrigados a não divulgar essas dívidas, né? Ou seja, nos órgãos de proteção não vai aparecer suas dívidas e você consegue ir para outras instituições financeiras, buscar uma forma de você poder voltar para o mercado financeiro e poder negociar com ótimas taxas com os bancos que você deve. Quer dizer, o ideal, na verdade, é que você tenha um planejamento que não te leve a essa questão da dívida, né? Acho que a gente precisa pensar um pouco antes, não é isso, Marcelo? Exatamente. A solução que eu trouxe é para quem já está atolado na dívida, mas o certo é sempre fazer o planejamento, né? Você precisa analisar o que você tem de custo, o que é custo real, né? Através disso, o que você faz? Começa a cortar algo que é supérfluo. E você não tem outra saída, você precisa guardar 20% do que você ganha. Muitas das vezes, as pessoas pensam, mas tudo que eu ganho, eu tenho que pagar a conta, como é que eu vou guardar? Aí é o que eu digo. E se você for mandado embora do trabalho, você não vai ter que se readaptar? Já começa antes. Tivemos um probleminha de conexão aí, vamos ver se o Marcelo voltou. Tá me ouvindo, Marcelo? Não, né? A gente está com um probleminha de conexão com o Marcelo. Vamos tentar restabelecer o contato. Ele estava falando exatamente a respeito da importância do planejamento. Voltou, né? Vamos lá? Vamos ver, Marcelo? Voltou? Oi, vamos lá, voltamos. A internet não está ajudando muito, não. Mas, enfim, você estava falando exatamente a respeito da importância do planejamento. Quer dizer, precisamos guardar 20% e as pessoas falam, mas tudo que eu ganho eu tenho que pagar a dívida. A ideia é que já comece a se adequar antes de que aconteça alguma coisa, né? Exatamente. Assim, se você for analisar e começar a olhar dia a dia os seus gastos, você vai ver que você gasta com coisas superficiais. Se você economizar em cima disso, você vai ver que o seu custo não é tão alto quanto você imagina. Então, se você começa a se guardar 20%, mas assim... Alô? Oi, estamos te ouvindo. Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Assim, você tem que entender que quando você está devendo alguém, qual é a primeira coisa que você faz quando você recebe? Você paga essa pessoa. Você tem que entender que, entre aspas, você deve 20% do que você ganha para você. Então, a primeira parte do que você ganha, você separa para que você possa guardar esses 20%. E em cima dos 80%, você fazer o seu planejamento de pagar suas contas e viver dentro do mês. Você vai ver que com o planejamento, você consegue se adequar e dívida fica coisa do passado. Perfeito. E aí, quando a gente pensa em tempos de crise econômica, tempos mais difíceis, e aí não falando de situações pessoais, mas falando, enfim, de situações que podem acontecer no país ou podem acontecer de forma global, quer dizer, a gente precisa ter um olhar ainda mais apurado com essa questão do planejamento pessoal, né? Com a questão do que é supérfluo
e do que eu realmente preciso, né? Exatamente. Pelo que eu vejo, às vezes, assim, nós brasileiros, na grande maioria, somos muito, né? Então, a gente precisa entender, sair da situação e olhar lá de fora. E entender que o quê? Tem muita coisa supérflua que você consegue cortar. Assim, tem pessoas que dizem, eu não posso cortar o meu cafezinho, não posso cortar o meu almoço fora, porque eu trabalho para isso. Mas em momento de crise, tudo que dá para você cortar, levar uma marmita para o trabalho, deixar de tomar aquele cafezinho fora do horário, fora da empresa, fazer dentro da sua empresa, são custos que você vai diminuindo, que você consegue encaixar. E o principal é aquilo que eu disse no início, é enxergar o mercado para que você possa trazer uma solução e isso vai trazer estabilidade para você no mercado. Tá perfeito. E a partir desse planejamento, ou apesar de ter um planejamento, se a gente cai numa situação de dívida, Marcelo, o que fazer? Primeira coisa é não se desesperar, não é verdade? Exatamente. Da mesma forma que você tem a dívida e você precisa criar rendas extras para que você possa suprir suas dívidas, os bancos também precisam receber. Então, aí é o momento onde você consegue entrar em contato com o banco e fazer uma boa negociação, porque o banco sabe que você é muito importante para ele também. E ele sempre procura facilitar para que ele possa receber o que ele tem para receber de você e possa também te ajudar dentro do mercado financeiro. Porque às vezes você consegue boas negociações, né? Inclusive hoje existem até empresas que ajudam nesse meio campo e tal, mas é possível, né, você negociar diretamente com as instituições financeiras com as quais você tem dívida, não só banco, quer dizer, se você tiver dívida com lojas, enfim, com outras instituições financeiras, também é possível você negociar pessoalmente, né? Exatamente. Dentro disso, eu sou especialista. A minha empresa, ela negocia dívidas. A gente consegue quitações com até 85% de desconto, né? Então, mas mesmo assim, a pessoa, quando ela está muito endividada e ela não consegue pagar uma empresa para que dê essa assessoria para ela mesma consegue uma negociação com os bancos, né? Então, assim, normalmente em lojas, ela tem ou uma fintech ou um banco que é o correspondente. Essa loja tem um correspondente bancário. Então, você consegue entrar em contato para que você possa fazer uma boa negociação, porque independente da pessoa de você estar devendo a pessoa e ela precisa receber, uma hora ela vai entender que você quer pagar, mas você tem outras condições. Você não consegue pagar tudo de uma vez. Então, as lojas, os bancos, as fintechs, elas sempre trazem uma solução para que fique mais fácil e ela possa também receber o que você está devendo para ela. Uhum. Até porque quando a gente pensa em tempos de crise, quer dizer, essa crise também afeta diretamente esses bancos, essas fintechs, enfim, todo mundo acaba sendo atingido por esse momento, né? Exatamente. Assim, da mesma forma que o cliente não consegue pagar a loja ou o banco não consegue receber, nem as consegue receber. E aí você vê, o mercado fica travado. Então é aquele negócio de lógica. Você está me devendo e eu sei que realmente você não tem condições de pagar toda a dívida, o que eu faço? Eu parcelo, eu dou uma facilidade, se você pagar à vista eu dou um desconto. Por quê? Algo eu vou receber, né? Então, tudo tem uma forma de você conseguir negociar. Uma dica que eu dou é que banco, a partir de 6 meses que você com essa dica, consegue uns descontos muito bons, porque o banco ele tem uma seguradora, né? Ele empresta um dinheiro para você e depois de 6 meses a seguradora paga para ele. Então, é onde você consegue uma negociação muito boa com desconto muito bom. Entendi. E aí vale uma dica, a gente estava falando agora há pouco, inclusive acabamos, né, de dar uma notícia aí com relação ao recorde do uso dos cartões, né, nesse último trimestre, e em especial a gente viu o crescimento do uso do cartão de crédito. O cartão de crédito é bom, mas ele precisa ser usado com responsabilidade, porque a fatura tem que ser paga no fim do mês de uma vez só, né? Essa coisa de você ficar rolando dívida de cartão de crédito é um problema muito grave, né, Marcelo? A gente tem que ter a preocupação de entender que o cara pode ser um aliado, como ele pode ser um vilão também. Tudo vai de você. Então, assim, por exemplo, o que eu dou de dica? Se você tem um cartão que te dá milhas, que te dá bônus, que te dá cashback, o que você faz?
paga suas contas com o cartão e o dinheiro que você recebeu, você paga o cartão. Por quê? Por exemplo, tem muitos bancos por aí que dão 1% de cashback. Então, vamos supor que suas contas do mês, sei lá, um exemplo, tá? Sejam, sei lá, 10 mil reais, se você juntar tudo. Você vai receber de volta 100 reais, né? Às vezes você acumula milhas, então chega no final do ano, ao invés de você gastar dinheiro para viajar, você retira essas milhas e com essas milhas você acaba viajando de graça. Ah, eu preciso comprar um celular. Você pega as milhas, você consegue comprar um celular, às vezes quase de graça. Então, se você usar com inteligência os benefícios que o cartão te traz, isso vai ser benefício. Agora, se você esquece o cartão, tá te emprestando um dinheiro e você tem que pagar e você querer parcelar depois, você está só aumentando suas dívidas. E o juro do cartão é uma coisa assustadora, né? O juro de rotativo de cartão de crédito, acho que é o juro, não sei, mas acho que deve ser, se não for o maior, é um dos maiores juros do mercado, né, Marcelo? Tem que fugir dele. Outra coisa também é ter juízo com a oferta de crédito, né? Porque hoje a gente recebe muita oferta de crédito. Você tem 10 mil aqui, você tem 20 mil aqui, você tem empréstimo aprovado ali e tal. Tudo parece muito fácil, né? O acesso ao crédito está sendo facilitado. Aí, mais uma vez, também vale a dica de você realmente ver se você realmente precisa, né? Porque, às vezes, pegar dinheiro emprestado não é uma boa ideia. Exatamente, é aquilo. Tudo tem um acesso fácil. Então, assim, como o crédito tem acesso fácil, o YouTube, o Google também tem acesso fácil para você entender como você faz uma planilha financeira, né? Para que você possa se programar, entender quando você vai fazer um cartão de crédito, você entender os benefícios, mas também entender os malefícios, né? Para que você possa fazer um planejamento e não cair na armadilha de querer usar o cartão de forma, eu vou usar o cartão porque eu tenho esse crédito, mas depois não saber como pagar. Aí você entra numa armadilha, né? Ou achar que aquele dinheiro que tá no cartão de crédito faz parte da sua renda, né? Esse é um erro muito comum. Eu tenho 30 mil aqui de limite no cartão. Na verdade, não, né? Na verdade, você não tem esse dinheiro. Tem que ter cuidado e responsabilidade. Acho que essa é a palavra, né? Responsabilidade na hora de contrair, mas na hora de negociar as dívidas, mas principalmente na hora de fazer o seu planejamento. Acho que a palavra é responsabilidade, né? Exatamente. Quando você consegue um cartão com crédito alto, aí é onde você pode usar a inteligência. Eu vou dar uma dica, tá? Por exemplo, vamos supor que você tem um cartão de crédito de 30 mil. Aí tem uma pessoa que está vendendo um carro, porque ela tem uma dívida, ela está vendendo um carro que vale 30 mil por 15, 17, um carrinho inteiro. Você vai com seu cartão de crédito, compra o carro, revende ele, paga seu cartão e ainda tem um lucro. Então, se você analisar o mercado te dá tantas opções para que você possa fazer renda extra, você só precisa ter a inteligência e o pé no chão de saber como utilizar esses créditos, né? É verdade, tem que ter cuidado e inteligência acima de tudo. Marcelo, deixa seus contatos com a gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te acompanhar aí pelas redes sociais, enfim, como é que a gente te encontra? O nosso site é www.royalassessoria.com.br. O nosso Instagram é @royalassessoria, né? O nosso contato de telefone é 011 9900 94784. Então, esses são os nossos contatos. Eu posso só deixar um alerta aqui, segundo para eu deixar um alerta. Claro, fica à vontade. Tem que tomar cuidado muito. No nosso site você já vai ver que a gente deixa um alerta do quê? Existem pessoas dando golpe, mandando mensagens, se passando por empresas, falando que vão liberar crédito, pedem seus documentos, você envia, ele fala assim, foi aprovado 10 mil de crédito, mas eu preciso que você deposite 600 reais, que é uma taxa de abertura de crédito, para eu poder te liberar esse crédito. Você deposita esse dinheiro, a pessoa fica com esse dinheiro e bloqueia você. Então, cuidado com golpes. Agora é o momento que as pessoas estão entrando em contato para dar golpe e poder ficar com o dinheiro das pessoas que estão desavisadas. É verdade. Boa lembrança, bom alerta, viu, Marcelo? Realmente, infelizmente, a gente passa por isso, né? Infelizmente.
Marcelo, obrigado pela Exato. sua participação com a gente aqui. Sempre um prazer receber você no Notícias do Bem. Até a próxima. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Tá certo. Tá aí o Marcelo Zucatelli conversando com a gente ao vivo sobre como lidar com as dívidas em tempos de crise. Na verdade, o melhor é que a gente, como a gente falou, né, que a gente tenha responsabilidade, que a gente não tenha que lidar com dívidas em tempos de crise, que a gente tenha um orçamento muito planejado, tá certo?